Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo. Vou fazer a correção do PET Matemática, sexto ano, volume 4, primeira semana. Então vamos lá. Use uma calculadora e determine a medida aproximada do diâmetro da Lua em quilômetros, sabendo que a medida aproximada do diâmetro da Terra é de 12,760 quilômetros. A medida do diâmetro da Lua é 3/11 da medida do diâmetro da Terra. Então, olha, como que nós vamos resolver isso? Então, olha, nós vamos fazer a seguinte conta. Então, vai ser... Opa, deixa eu só pegar a borrachinha aqui para melhorar aqui. Esses três são muito ruins. Então, olha, vai ser 3/11 vezes o valor que é o diâmetro da medida, né, do diâmetro da Terra, que é 12.760. Então, ó, nós vamos multiplicar 3 por esse valor e dividir por 11. Então, aqui vai ficar 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 21 com mais 1, 22, vão 2, 6 com 2 dá 8, né? Dá 8 aqui, deixa eu só pegar a borracha aqui. E 3 vezes 1, 3. Tudo isso aqui dividido por 11. Então, ó, como fala que é o valor aproximado, então vamos fazer a continha aqui, ó. Então, 38.280 dividido por 11. Então, ó, 38 por 11 dá 3, vai dar 33, resto 5, desce o 2, 52, aqui vai dar 4, 44, sobra resto 8, aqui um 4. Desce o 8, vai dar o próprio 8. Então dá 8 aqui, 8 aqui. Desce 0. Então, ó, o valor aproximado vai ser 3.480 quilômetros. Vou só dar uma melhorada aqui nesse número aqui que ficou meio esquisito aqui. Então, vamos só para ficar. Então, ele é 38.280. Então, beleza. Então, a questão 1 está pronta. Vamos para 2. As figuras 1, 2 e 3 são, respectivamente, um retângulo, um quadrado e um quadrado. Cada uma dessas três figuras estão divididas em quadradinhos iguais. Então, beleza. Então, letra A. Qual das alternativas abaixo apresenta as frações correspondentes à parte sombreada de cada figura? Então, olha, a primeira aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, essa primeira é 1 18avos. A segunda, ó, quadradinhos são 9, mas se a gente perceber, ele está dividindo o quadradinho ao meio. Então, eu tenho 1 aqui, dividindo ao meio, eu tenho 2, está com 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 de um total de 18 partes, porque eu vou considerar agora como sendo a metade de cada um. Aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que o meu denominador aqui é 25. E agora eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sobre... Então, qual alternativa que é a opção correta? Letra A. 1 20avos? Não. 7 18, até que foi. A terceira, errado. Então, ó, essas duas estão erradas, uma certa, então não valeu. 1 20avos? Então, se no primeiro está errado, não serve. 1/3? Não. E 13 25, tá certo.
1/18, tá certo. 1/3, também não. E 2/25 também não. Agora a resposta mais correta é então, ó, 1/18, 7/18 e 3/25. Letra D. Letra B. Escreva uma fração que representa a parte não colorida de cada figura acima. Então, olha, se eu colori uma, então me restaram 17/18. Na figura 2, se eram 18 e eu colori só 7, então sobraram 11/18. Na figura 3, eram 25, eu colori só 13, então sobraram 12/25. Beleza, resolvemos a questão 2. Vamos para 3. No mês de setembro, o município de Rio Verde apresentou as seguintes condições meteorológicas. Então, ó, a legenda fala: sol, ó, o solzinho, guarda-chuva é chuva, a árvore tombada, ventos e nublado. Então, a fração que representa os dias sem chuva e sem vento em relação ao total de dias daquele mês. Então, olha, o mês de setembro tem quantos dias? Então, primeiro nós temos que contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7, 13, 20, 27, 28, 29, 30. Então, beleza. Então, é alguma coisa sobre 30. Opa, deixa eu só pegar a caneta aqui, comecei errado aqui, borracha. Então, vamos lá. Então, 30. Fala que é dia sem chuva e sem vento. Só que aqui, se a gente observar bem, já está simplificado, ou seja, a gente encontra uma fração equivalente menor. A equivalência aqui, ó, se eu tirar os zeros aqui, fica exatamente 2/3, que é a letra D. Então, vamos para a próxima questão agora. Então, ó, letra B. Qual a fração representa os dias ensolarados em relação ao total de dias daquele mês? Então, olha, nós vamos ter que pensar o seguinte: quantos são os dias ensolarados? Os dias que são ensolarados, pessoal, são 9. Então, é 9 de 30 dias. Escreva frações que representam as quantidades de dias do mês de setembro para cada um dos 4 tipos de condições meteorológicas em relação aos dias desse mês. Então, ó, letra C. Dias de sol, 9/30. Então, vou pôr aqui, ó, S de sol. Dias de chuva, que é C, são 7/30. Dias de vento são 3, um total de 30. E dias nublados são 11, de um total de 30 dias. Letra D. Compare as frações que representam as quantidades de dias nublados com as que representam a quantidade de sol em relação ao total de dias desse mês. Qual é o maior? Como você chegou a essa conclusão? Olha só. Então, aqui ele pergunta: os dias de sol é 9/30. Né? Os dias de vento, ou os dias nublados, 11/30. Já respondendo à conclusão, seguinte: quando eu tenho denominadores iguais, eu observo só os numeradores. Então, entre 9 e 11, quem que é o menor? É o 9. Então, significa que tem mais dias nublados do que dias de sol. Por quê? Como você pode chegar à sua conclusão? Nós chegamos à conclusão comparando os denominadores. Se são denominadores iguais, eu só faço a observação para os numeradores. E aí eu consegui constatar que 9 é menor do que 11. Se 9 é menor do que 11, a resposta então vai ser que há mais dias nublados do que de sol. Questão 4. Observe os segmentos AB de reta, né? AB, CD, EF, GH e as relações em destaque. AB é 1/3 de CD.
CD é 3/5 de GH. E GH é 5/4 de EF. Então, olha, as relações elas são bem simples, né? Então, a gente tem uma unidade. Aqui eu tenho 3 unidades, aqui eu 4 unidades, 5 unidades. Então, ó, AB em relação a EF, ele é uma parte de quantas? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 1/4. EF em relação a GH, eu tenho 4 partes e aqui GH 5. Então, 4/5. Quem que é o triplo do outro? O único que é triplo do outro é CD. Ele é triplo do segmento AB. CD em relação a EF. CD são 3 partes, EF 4 partes. Então, ó, 3/4. GH em relação a CD. Então, ó, GH são 5 partes, CD 3. Então, ó, é 5/3. 1/3 de, ó, 1/3 de CD é igual a B. Então, aqui a gente volta, só escreve CD. Questão 4 está pronta. Vamos para 5. Pedro e João fizeram uma prova de matemática com 30 questões. Pedro acertou 5/6 das questões e João errou 3/5 delas. Nessas condições, é correto afirmar que... Então, olha, primeiro, vamos calcular. Então, 5/6 de 30 é 5/6 vezes 30. Então, ó, 5 vezes 30, 150. Dividido por 6, 25. São questões que Pedro acertou. Vamos ver de João. Então, esse aqui é o de Pedro. Agora, vamos ver o João. O João é 3/5 vezes 30. Então, ó, 3 vezes 30 dá 90. Dividido por 5. Então, 90 dividido por 5, 18. Então, foram 18 questões que João errou. Então, vamos aqui, ó. Nessas condições, é correto afirmar que João acertou 18 questões? Não, ele acertou 25. Então, esta é errada. João acertou mais que Pedro? Não. João acertou 25. Pedro acertou 12 questões. Então, ó. João acertou 12, Pedro 25. Também está errado. Pedro acertou 25 questões. Ó, certo. Pedro e João erraram juntos 17 questões. Pedro, ele errou apenas 5 questões e João errou 18. Então, a opção correta, letra C. Vamos para a última questão aqui agora. Questão, última não, penúltima ainda, né? Tem a questão 7. Determine quantos carros iniciaram uma corrida de Fórmula 1, sabendo que os 12 carros que completaram todas as voltas representam 2/3 dos que iniciaram a corrida. Então, olha só. Então, o que a gente vai poder fazer aqui, pessoal? Ó, uma das formas é o seguinte, ó, 2/3 de x é igual a 12. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Então, ó, vai fazer 2/3 vezes x é igual a 12. Para eu poder tirar esse 3, eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, por ele. Aí eu tiro ele aqui embaixo e multiplico os de cima. Então, o 2x vai continuar igual porque ele estava embaixo. Agora, 12 vezes 3 dá 36. Como eu quero descobrir só o valor de x inicial, então eu vou pegar 36 e vou dividir por 2. Então, o número, a quantidade inicial de carros da corrida, 18.
Então, espero que tenha, isso é uma pequena introduçãozinha à equação, pessoal, que a gente vai ver ainda. Então, vamos para a última. Então, olha, considerando que A, B e C indiquem as medidas dos volumes dos sólidos geométricos indicados nos desenhos e que os três sólidos foram formados por bloquinhos idênticos, complete as afirmações. Então, olha, A é quantos bloquinhos de B? Então, B são 3 bloquinhos, então A é um dos 3 bloquinhos de B. C são 4 embaixo e 4 em cima, então C é um total de 8 blocos aqui e aqui 3. Então, é 1/8 de C. Agora, B são 3 blocos de um total de quantos de C? De 8. E aí é o contrário, 8 são 8 blocos de 3 de B. Então, pessoal, chegamos ao fim da correção. Se gostaram, pessoal, comente, compartilhe, deixe seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva e bons estudos, pessoal.